Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está cotada em aproximadamente 85.300 dólares americanos, com uma alta de aproximadamente 3% nas últimas 24 horas. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está tendo uma valorização menor de 0,6%, mas uma valorização, com cada unidade cotada nesse momento em cerca de 1.860 dólares americanos. Hoje o mercado cripto está muito diverso. A gente tem o Bitcoin, o Ether, a Solana, a Dogecoin valorizando, mas a gente também tem XRP, BNB, a própria Toncoin, a Chainlink, Stellar, diversas outras criptomoedas caindo. A grande verdade é que hoje o mercado cripto vai estar bastante volátil. Hoje é o dia da libertação dos Estados Unidos. Hoje é o dia em que os Estados Unidos vão dar mais um passo na trade war, na guerra tarifária, na guerra comercial que eles estão travando contra basicamente o mundo todo. No dia de hoje vão ser anunciadas tarifas retaliatórias, como o próprio presidente Trump tem chamado, no sentido de que qualquer país que tenha alguma tarifa contra os Estados Unidos, no dia de hoje vão existir também tarifas contra esses países nos produtos importados pelos Estados Unidos. Então, hoje a trade war vai dar mais um passo e, por isso, o mercado vai estar bastante volátil. Inclusive, é muito importante a gente saber da agenda do que vai acontecer. Às 10 horas da manhã de Brasília, vai ter uma reunião decisiva sobre essas tarifas comerciais. 1h30 vai ter uma antecipação do anúncio histórico pelo porta-voz. Às 5 horas de Brasília, o Trump vai anunciar oficialmente essas tarifas recíprocas, essas tarifas retaliatórias em um discurso. Às 5h30 vai acontecer uma coletiva de imprensa e às 19 horas os líderes da indústria vão receber um briefing detalhado de todas essas tarifas e das medidas dos Estados Unidos. Então o que a gente pode esperar ao longo do dia de hoje é muita volatilidade. Uma volatilidade não só no mercado cripto, mas em todo o mercado financeiro de uma forma geral. Inclusive, a gente pode esperar que essa volatilidade atinja frontalmente os ETFs de criptomoeda nos Estados Unidos, é natural. E no dia de ontem, a gente teve uma saída no ETF de Bitcoin Spot. A gente teve um outflow de 1.955 BTC. Foi o terceiro dia consecutivo de outflow, foi o terceiro dia consecutivo de saída. A gente também teve saída no dia de ontem no ETF de Ether Spot de cerca de 1.976 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 3,6 milhões, e esse outflow interrompeu uma sequência de inflows de dias positivos que a gente estava começando a montar no ETF de Ether Spot. Então, ao longo do dia de hoje, muito provavelmente a gente vai ter saída também nesses dois ETFs, justamente por causa dessas tarifas retaliatórias, justamente por causa dessa trade war travada pelos Estados Unidos. Que nem eu falei, o mercado financeiro tradicional também vai estar agitado e já está agitado. Nesse momento, são cerca de 10 da manhã nos Estados Unidos e o S&P 500 já está operando em queda de 0,25, Dow Jones também está operando em queda de 0,17, Nasdaq também está operando em queda de 0,22 e quem está operando em alta nesse instante é o ouro com 0,26 de alta. Ou seja, só o ouro e o Bitcoin entre os principais ativos estão conseguindo ter uma valorização mesmo com toda essa incerteza macroeconômica que está se desenhando. Reforço, o mercado hoje vai estar bastante agitado, vai estar bastante volátil, então muita cautela, muito cuidado em todas as suas negociações. O dia 2 de abril é um dia muito perigoso. Mas se essa volatilidade no curto prazo pode afastar alguns investidores, não parece ser o caso dos institucionais. A Metaplanet comprou mais Bitcoin ao longo do dia de ontem. A Metaplanet, que é uma empresa japonesa, que está sendo popularmente chamada de Strategy asiática, porque eles estão replicando a estratégia de investimento da MicroStrategy no Japão, eles já tinham anunciado o plano de comprar mais Bitcoin. Eles que tinham cerca de 3.200, compraram mais Bitcoin e nesse momento estão com 4.046 BTC avaliados em 341 milhões de dólares. Vale ressaltar que eles têm planos de manter 21 mil Bitcoin até 2026 e liderar os esforços de adoção nacional do Bitcoin no Japão.
Uma estratégia bem interessante, o que já fez, inclusive, as ações da Metaplanet ressurgirem. Se ao longo do ano de 2024, no início do ano de 2024, antes deles começarem a investir em Bitcoin, as ações estavam num marasmo enorme, desde que eles começaram a comprar Bitcoin, adicionaram Bitcoin em sua tesouraria, as ações valorizaram, a empresa valorizou, atraiu a atenção mundial, já contrataram, inclusive, um dos filhos do Trump como advisor, como conselheiro. Então, a Metaplanet está adotando essa estratégia extremamente interessante e que, pelo visto, é só mais um dos institucionais a fazer isso. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas agora falando sobre regulação, a Binance, que é a maior exchange do mundo em volume negociado, encerrou as negociações do USDT na Europa para cumprir regras do MiCA. Para quem não sabe, MiCA é a sigla de Regulamento de Mercados em Criptoativos. É um novo conjunto de leis para o mercado cripto da América Latina. E a Binance, para cumprir esse novo regulamento, esse novo conjunto de leis, já retirou as negociações de USDT. Embora os pares de negociação spot em tokens como o USDT agora estejam deslistados da Binance, os usuários na Europa ainda podem custodiar os tokens afetados e negociá-los em contratos perpétuos. Ou seja, foi retirado, por enquanto, os pares de negociação spot envolvendo o USDT, a maior stablecoin do mundo, mas ainda podem negociar em contrato perpétuo. Vamos ver se eles vão manter isso também, esses contratos perpétuos, ou se é uma questão de tempo também para a remoção desses contratos na Binance, que é a maior exchange do mundo. E, infelizmente, a gente vai acabar vendo diversas exchanges seguindo esse mesmo caminho na Europa devido a essa nova regulamentação local. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas agora vindo aqui para o Brasil, o Itaú está avaliando o lançamento de stablecoin e defende autocustódia em ponto de virada para o mercado cripto. Abre aspas, sempre esteve no radar do Itaú essa questão de stablecoins. Não podemos ignorar a força que a blockchain tem para liquidar transações de forma atômica e as stablecoins facilitam todo esse processo. Estamos sempre abertos a entender se faz sentido para o cliente ter uma stablecoin, até mesmo em reais. Stablecoins são o grande tema do mercado de hoje. Vale ressaltar que tudo isso é uma mudança de mentalidade muito grande por parte do Itaú. Era muito normal ali em 2016, 2017, 2018, a gente vê o Banco Itaú encerrando contas por falta de interesse comercial de pessoas que mexiam com criptomoedas, que negociavam criptomoedas e até mesmo que estavam depositando em exchanges, em corretoras para comprar cripto. Então isso é muito simbólico para o mercado e é algo muito positivo. Eu sei que muita gente guarda rancor dos grandes bancos, só que eu acho isso muito importante para o mercado cripto de uma forma geral, porque isso possibilita a entrada de novas pessoas no mercado. E é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa da entrada de novas pessoas para que o Bitcoin, para que as criptomoedas finalmente caiam no mainstream e cada vez mais pessoas embarquem no mercado cripto. Isso é natural que vai ajudar o mercado de uma forma geral. Imagina se todos os correntistas do Itaú tivessem Bitcoin, se todos os correntistas de outros bancos tradicionais tivessem criptomoedas. É claro que seria uma grande enxurrada de pessoas adentrando no mercado que favoreceria o mercado de uma forma geral. Então, bacana o Itaú estar falando isso, bacana também eles estarem defendendo a autocustódia das criptomoedas, porque hoje em dia, apesar de possibilitarem a compra de criptomoeda na sua plataforma de investimento, eles ainda não permitem o saque dessas criptomoedas. Ou seja, você não consegue comprar na plataforma e sacar para sua carteira. Então, esse tipo de declaração pode significar aí um passo mais perto do momento de saques para carteiras externas. Quem sabe? Notícia positiva, o head de ativos digitais do Itaú, o Guto Antunes, deu essas declarações bastante positivas, bastante fortes para o mercado, então a gente vai acompanhar de perto para saber tudo e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, duas notícias rapidinhas. A Bybit, que é a segunda maior exchange do mundo em volume negociado, que inclusive foi hackeada recentemente, perdeu mais de $1 bilhão, fechou o seu marketplace de NFTs em resposta ao declínio do mercado. Eles anunciaram que estão fechando o marketplace de NFTs justamente por falta de adoção, falta de utilização, e o mercado de NFTs que tem realmente sofrido uma queda muito forte ao longo do ano de 2025. O volume de negociações diário caiu para cerca de 5,3 milhões de dólares. E isso é um volume muito menor do que o que a gente via, por exemplo, ali no ano passado. Sendo que o que a gente já estava vendo no ano passado já era muito menor do que a gente estava vendo no ano retrasado. Para vocês terem uma ideia, esse volume de 5,34 milhões de dólares diários representa uma queda de 70% em relação ao volume registrado um ano antes.
E, de novo, esse número de 70% de queda já é depois de uma queda muito grande também. Então, é um fato que o mercado de NFT está perdendo muita atração ao longo do tempo e, na minha opinião, grande parte disso é porque houve um mau entendimento do que eram os NFTs. Os NFTs, na minha opinião, têm muita utilidade, pode servir como ingresso, certificado de autenticidade, colecionável, mas a gente teve ali ao longo de 2019, 2020, talvez, um boom muito grande e um boom de muitas coisas até desmotivadas, onde JPEGs de um red dot, de um ponto vermelho, foram vendidos por milhões e milhões de dólares sem motivo nenhum. Então, os NFTs estão caindo, as negociações do NFT estão caindo e a gente tem visto diversos marketplaces fecharem ao longo desses últimos meses, especialmente. Então, Bybit anunciou o fechamento do seu marketplace, o que acaba sendo uma tendência do mercado por causa dessa queda do volume de negociação do NFT. E a última notícia rapidinha é que a Circle, empresa emissora da stablecoin de dólar americano USDC, protocolou o pedido de IPO e pretende estrear na Bolsa de Valores de Nova York. Ele começou a circular um prospecto para uma oferta pública e eles planejam listar as suas ações ordinárias na Bolsa de Nova York sob o ticker de negociação CRCL. De acordo com um prospecto enviado à SEC, a Circle teve receita de 1,67 bilhão de dólares em 2024, registrando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que a Circle está optando por esse caminho para ser negociado em bolsa, enquanto a Tether está indo por um outro lado. A Tether não é listada em bolsa, mas a Tether está fazendo uma grande expansão global. A Tether, inclusive, está comprando empresas ao redor do mundo, já investiu na Juventus da Itália, está comprando empresa agro no Brasil, comprando estúdio de jogos nos Estados Unidos. Então, a Tether está seguindo um caminho de expansão por um lado e a Circle está pretendendo fazer uma IPO nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, para eles estarem querendo fazer uma IPO, eles estão muito confortáveis com a regulamentação americana, ainda mais agora no governo Trump. Então isso é muito importante para a gente acompanhar até na questão de segurança das stablecoins no mercado cripto de uma forma mais geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Like no episódio, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse episódio no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, para as pessoas ficarem mais bem informadas sobre o mercado cripto. Tá escutando a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts? Passa a seguir o podcast por aqui, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o nosso projeto a poder continuar existindo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!